Quero chamar a sua atenção essa noite para uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós vamos orar essa noite, mas quando nós cantávamos Te Exaltamos, o Espírito Santo falou assim: peça para que o Pai abra os olhos da igreja. E eu comecei a orar: Deus, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos da tua noiva. Eu não sei o que o Senhor quer mostrar, mas abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. E essa canção, ela diz: abre os meus olhos, Santo és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor. Eu não sabia qual eram os louvores que Jaziel ia cantar, mas essa noite eu quero te chamar a atenção para que você não contemple apenas o Senhor que é belo, porque contemplar a beleza de Deus é magnífico, é maravilhoso. A gente se prostra, a gente se rende, a gente não precisa nem cair, a gente já se joga no chão, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Mas que você abra os seus olhos para um Deus santo, que você abra os seus olhos para contemplar a santidade dEle, que você abra os seus olhos para contemplar o poder dEle, que você abra os seus olhos para contemplar a grandeza dEle, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus de guerra, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus que cura, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus que não negocia, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus que tem apenas uma palavra, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus que cumpre promessas, que você abra os seus olhos para contemplar um Deus que vê as suas lágrimas. Abre os seus olhos para ver um Deus que trabalha fora dessas quatro paredes, porque aqui nós vemos o Deus que é lindo, que é belo, a glória vem, mas nós romantizamos esse momento aqui. Mas abre os seus olhos para contemplar um Deus que é santo, um Deus que te chama para perto dele e diz assim: se pareça comigo, ande nas minhas pegadas. Eu piso, você pisa. Eu vou, você vai. Eu paro, você para. Eu digo, você diz. Eu calo, você cala. Abre os seus olhos para contemplar esse Deus. Que o Senhor ministre ao seu coração. Que o Senhor ministre ao seu coração o que Ele quer que você veja. Mas deixa Ele te mostrar. Deixa Ele te mostrar aquilo que Ele quer que você veja. Não feche os seus olhos. Não veja apenas o que você quer ver. Veja o que Deus quer te mostrar. É tempo de estarmos com os nossos sentidos disponíveis para Deus, para ouvir, para enxergar, para tocar aquilo que Ele direcionar a nós. E hoje nós vamos orar por relacionamentos. E quando relacionamentos não é apenas casamento. Existem tantos relacionamentos que são feridos hoje. Existem muitos relacionamentos feridos entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre cônjuges. Existem relacionamentos que precisam ser restaurados. Existem relacionamentos que precisam ser transformados. E nessa noite, traga à sua memória aquele relacionamento na sua vida que se quebrou. Por mais que tenha muito tempo, traga ele à memória. Porque Deus é um Deus relacional. Deus não trabalha em coisas quebradas. Deus restaura para trabalhar, para continuar a história de vida. Então feche seus olhos. Traga à memória aquela pessoa que a aliança
com ela hoje está quebrada. Aquele seu filho que talvez pelas drogas você não consegue mais se relacionar com ele, aquele seu esposo que por tantas mágoas vocês não conseguem mais conversar, se relacionar, mas o Espírito de Deus quer curar o seu relacionamento hoje. Papai lindo, querido, nós queremos te chamar, Deus, para cada coração aqui, Deus, agora no individual. Deus, o Senhor conhece cada história aqui, o Senhor conhece cada um aqui, o Senhor criou, formou, trouxe à existência cada um aqui e deu a cada um, Deus, aquilo que o Senhor acha que é bom para cada um, porque o Senhor é o nosso Pai. Mas eu te peço agora, Deus, restaura os corações feridos, Pai, pelos relacionamentos errados, pelas construções, ó Deus, que não deram certo. Restaura, ó Deus, os relacionamentos quebrados, ó Deus, por palavras, ó Deus. Restaura, ó Deus, os relacionamentos quebrados, ó Deus, por, Senhor, permissões, Deus, por Deus, aquilo, Deus, que pensaram ser que é, não era, Deus, mas, Senhor, o Senhor é Deus de todas as coisas e é Deus de restauração. Derrama o teu bálsamo agora, Deus, sobre aquelas famílias, ó Deus, que estão desestruturadas, sobre aquelas famílias onde a confiança já não existe, Deus, sobre, ó Deus, casais, ó Deus, em que, Senhor, a contenda já se instalou, Deus, e que não há mais verdade, Deus, restaura agora, em nome de Jesus. Restaura, Deus, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Restaura, Deus, restaura, Deus, restaura, Deus. Restaura, Deus, o relacionamento entre irmãos, ó Deus, em que a inveja penetrou, Deus, e quebrou, Deus. Mas agora, em nome de Jesus, todo espírito de inveja, de ciúme, de contenda, de confusão, de discórdia, agora caia na autoridade do nome de Jesus. Seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Declaramos agora alianças restauradas, alianças reconstruídas, em nome de Jesus. Alianças, alianças agora, alianças agora sem remendos, alianças refeitas. Tu és Deus que derrete o ouro e faz tudo novo, Deus. Faz novas agora as alianças quebradas, ó Deus. Pactos, ó Deus, que foram feitos diante de ti, Deus, mas que se romperam, ó Deus, porque Satanás minou agora, ó Deus, diante do teu altar agora, Deus. Os teus filhos declaram refeitos esses pactos agora. Deus, escuta essa palavra agora. Essa promessa de fidelidade agora, Deus. E reata, Deus, reata, Deus. Restaura, Deus, restaura. Restaura, Deus. Restaura, Deus, cura, Deus. Palavras de maldições que romperam relacionamentos de mães e filhos. Palavras, ó Deus, de maldições que romperam, que destruíram o futuro agora, Deus, de filhos. Quebra, Deus. Ora baixere andara baixere andara baixere cantare baixere andara baixere andara. Corações abandonados, filhos que se sentem abandonados. Oh Deus, traz agora, Deus, ao colo dos pais agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, restaurado em seus relacionamentos. Restaura a tua noiva, Deus. Restaura a tua igreja, Deus. Restaura a tua igreja, Deus. Construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente
Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Não sei você, mas eu estou me tremendo dos pés à cabeça com a presença de Deus. E eu sei que Ele já falou muito aqui hoje. E eu oro em nome de Jesus para que Ele continue falando com o povo dEle, com a igreja dEle. Amém? Quero ler a palavra com vocês rapidamente. E logo em seguida vocês podem sentar. João 15. João 15, versículo 11 ao 17. Diz assim: Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que o dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém? A igreja pode sentar. Para quem não está acompanhando, para quem veio a primeira vez aqui hoje, primeiro culto de quarta, nós estamos falando o mês inteiro sobre um mês para viver. E hoje é o 5º e último dia dessa série. E ela se chama Morrer para Viver. E eu já quero desde então iniciar falando que hoje o Senhor os convida para a morte. Hoje o Senhor os convida para a morte, eu e vocês. E em nome de Jesus, eu oro para que isso faça muito sentido no final da palavra. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, eu vou orar rapidamente. Senhor, meu Deus maravilhoso, eterno Pai, Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, Pai, poderoso, puro e digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração, Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por esse momento. Eu oro, Pai, para que saiam de mim palavras de vida, palavras, Pai, de edificação, palavras de exortação, Jesus. Eu oro, Pai, para que não seja eu falando aqui neste lugar, para que não seja eu falando, Pai, com a minha própria boca e com o meu próprio coração, Deus, mas que seja o Senhor derramando, Pai, da tua unção, do teu poder e da autoridade aqui, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, como foi dito aqui. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que o Senhor quer mostrar. Abre, Pai, os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite, Pai. E eu oro em nome de Jesus para que o que seja dito aqui, Senhor Deus, mude vidas, mude corações, mude mentalidades, transforme as realidades em nome de Jesus. Amém? João 15. João é o meu livro preferido da Bíblia, disparado. E estudando esse convite à morte, como eu falei, o primeiro versículo que veio foi esse de João 15:16, que eu vou ler novamente. Diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos. Fruto que permaneça em mim, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nesse momento aqui, Jesus estava falando com seus discípulos. Estava falando sobre o fato de ele próprio ser a videira verdadeira. Então era por isso que nesse contexto ele estava falando sobre dar frutos. E falando para que os discípulos vão e preguem o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E que neste momento era um lembrete do Senhor para eles, que não foi eles que repentinamente decidiram viver essa carreira de pregar o evangelho por aí, mas que Cristo escolheu eles um por um para que isso acontecesse. E eu quero começar isso trazendo o lembrete de que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui na terra, nós não estamos aqui hoje, nessa quarta-feira à noite, nós não estamos aqui reunidos por acaso, mas nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Amém? Deus nos escolheu.
Só que ter o entendimento disso é muito difícil, porque no dia a dia a gente começa a viver uma vida muito rotineira. A gente começa a viver uma vida em que muitas coisas vão entrando no nosso coração, muitas preocupações vão entrando no nosso coração, a rotina de trabalho, o dinheiro que falta, o carro que quebra, o filho que não colabora, o marido que não colabora, a esposa que não colabora, e muitas coisas vão entrando na nossa mente e a gente vai se esquecendo de que nós estamos aqui vivendo um propósito debaixo dos céus, que nós estamos aqui não para servir ao mundo, mas para servir aquele que nos enviou, Cristo. No nosso dia a dia a gente vai se esquecendo de que as nossas raízes não devem estar firmadas aqui, mas firmadas naquele que nos prometeu a vida eterna, naquele que se chama Cristo. E aí nesse momento eu quero que você imagine o seu lar, imagine a sua casa. Eu acho que é fácil de imaginar isso, tendo em vista que em nome de Jesus nós vamos para uma casa. Graças a Deus por isso, quando acabar o culto. Então imagine a sua família, imagine a sua casa. E eu acredito que todos aqui limpam a casa em algum momento, certo? Eu espero que os maridos também limpem a casa aqui em algum momento, ok? Não é fácil só as mulheres ficarem limpando. Eu não sou nem casada, mas eu tenho um irmão. Meu irmão é tipo assim, um test drive para o casamento. Muito complicado. Então, eu quero que vocês imaginem a casa de vocês e vocês tendo que limpar a sua casa dia após dia. Organizar a sua casa. Eu acho que principalmente as mulheres têm o prazer e o gosto de decorar, de fazer com que a sua casa fique cada vez mais aconchegante, cada vez mais limpa e organizada. Mas quero que no momento você imagine o porquê de você fazer isso. Por que você cuida da sua casa com amor? Por que você zela pela sua casa? Pensa todos os dias em limpar ou tirar alguns dias da semana para que isso seja feito. Certamente porque a sua casa é o seu lugar de refúgio, não é? Sua casa é o lugar em que você descansa, em que você acorda, em que você vive uma vida, em que você tem uma família. Então, de certa forma, e era para isso ser uma verdade, eu não sei se faz sentido para você, mas há prazer em cuidar da nossa casa. Há prazer em cuidar do nosso lar. Há prazer em organizar e tornar tudo mais aconchegante. Mas só há prazer porque nós temos entendimento de que ela é a nossa casa. De que nós pertencemos àquela família. Você cozinha para a sua família, e eu espero que também seja com amor, porque você está cuidando da sua família. Porque você sente prazer em alimentar a sua família, em fazer uma refeição boa, em sentar à mesa. Mas a gente só faz isso tudo porque a gente tem um senso de pertencimento ao nosso lar. Um senso de pertencimento à família, um senso de pertencimento àquela casa. Você pensa, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, essa é a minha casa. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, essa é a minha casa. E você cuida com amor e você zela com amor. Mas porque você entende que naquele ambiente você ama e você é amado e você pertence àquele lugar. E da mesma forma, eu quero que você pense sobre isso no reino de Deus. Só ame só quem cuida da casa de Deus, do reino de Deus, aquele que é amado por Deus e ama o próximo. Aquele que tem entendimento dentro da sua identidade de que ele é amado por Deus, de que ele é filho de Deus, de que ele pertence a um pai, de que ele pertence a uma igreja, instituição, e a uma igreja que é a igreja de Deus, estabelecida na terra até o dia que ele volte. Você só avança dentro do reino de Deus, você só é usado dentro do reino de Deus, você só se coloca à disposição no reino de Deus para servir quando você tem o entendimento de que você é amado, de que o seu pai é o dono da obra. E você faz aquilo que precisa ser feito para que o reino continue avançando. Você faz aquilo que precisa ser feito para aqueles que são filhos de Deus também, assim como você. Agora você já não mais olha para a pessoa do seu lado e pensa, é um desconhecido. Você olha para a pessoa do seu lado e pensa, esse é o meu irmão em Cristo. Nós servimos na mesma casa, nós temos a mesma casa. Nós vivemos dentro de um reino espiritual, e esse reino espiritual é muito maior do que o reino que nós vivemos aqui, amém? Nessa noite eu te convido a desconectar um pouco a sua mente daqui da terra, desconectar um pouco a sua mente de tudo aquilo que
traz preocupação para o seu peito e comece a imaginar, e comece a pensar, e comece a se ver na realidade de um filho de Deus que vive dentro de um reino espiritual aqui na terra e que coisas precisam ser feitas, mas você só vai fazer quando você entender que você pertence a Ele, que você é filho dEle, que a sua família está aqui, do seu lado, e que em nome de Jesus você verá cada um desses rostos aqui no grande dia, amém? É necessário que nessa noite a gente tenha um entendimento da nossa identidade. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que zela por mim. E porque eu tenho um pai, e porque eu tenho uma família, e porque eu entendo que eu pertenço a essa família, eu vou cuidar das coisas do meu pai, eu vou cuidar das coisas da minha casa. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito para o reino de Deus expandir na terra. Isso tudo para te falar que você tem um propósito aqui. Ei, você não nasceu sem propósito, amém? Eu falei aqui no sábado passado, na leitura da carta aos convidados, homenageados, de que eu cheguei na igreja sem ter senso de propósito. E eu não sei se vocês já repararam, mas essa igreja tem um grande objetivo espiritual, se é assim que eu posso falar, de desenvolver os propósitos dos seus. Não só de tratar feridas, que é um grande fundamento dessa casa também. Não sei se vocês já perceberam também, mas muitas pessoas chegam aqui feridas e elas são tratadas e têm as vidas transformadas aqui. Mas eu cheguei aqui sem propósito. Eu cheguei aqui perdida. E pela misericórdia de Deus, como eu falei naquela carta, como eu li naquela carta, o Senhor me encontrou no meio do caos. Assim como a gente leu aqui no versículo, eu fui escolhida. No meio do caos, o Senhor falou, vem minha filha, eu vou te dar um propósito de vida. Você vai entender que você é minha filha. E foi isso que aconteceu comigo quando eu pisei nessa casa. Eu tive o entendimento de que eu era filha, de que eu sou filha. E que eu pertenço a um Deus todo-poderoso. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, em que a glória dele está espalhada por toda a terra, aquele que fez tudo aquilo que você consegue ver, enxergar e sentir, ele é o seu pai. Você tem um pai muito poderoso, e no dia a dia você não se dá conta disso, no dia a dia você não consegue acessá-lo, porque você esquece a quem você pertence. E hoje é um lembrete para que você pare e pense, eu tenho um lugar para pertencer. O que não acontece lá fora. Lá fora, a gente tem uma sede muito grande por pertencimento a lugares. Você quer se fazer pertencente a um grupo social, você quer se fazer pertencente ao seu trabalho, você quer se fazer pertencente à sua faculdade. A gente tem esse desejo dentro de nós de ser pertencente a algum lugar. E de ser suprido e alimentado naquele lugar, e de ser amado naquele lugar. E é por isso que tem muitas pessoas por aí sofrendo mesmo, mentalmente, emocionalmente, porque elas não conseguem, muitas das vezes, se encaixar em um determinado ambiente. Ela não consegue se sentir amada, ela não consegue se sentir amada dentro da própria casa, dentro da própria família, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, pelo seu próprio irmão. Tenta buscar amor em outros lugares, também não encontra. E essa pessoa vai cada vez mais se perdendo, se perdendo, se perdendo. E nessa noite, o Senhor está aqui para te lembrar que você pertence sim ao lugar, que você pertence sim a uma família, que você pertence sim a um reino, mas ele não é dessa terra, é o reino espiritual, é o reino de Deus. E você está aqui para servi-lo com um propósito, você tem um objetivo de vida sim. Aleluia! Você tem um objetivo de vida. E eu convido você hoje a refletir, a abrir os olhos, como a pastora falou, a abrir os olhos, a limpar os ouvidos, a se conectar com o seu e entender de que a partir do seu pertencimento e agora do seu senso de pertencimento, você vai querer sim fazer mais pelo reino de Deus e avançar aqui na terra, até que o Senhor volte. 1 João 3:1 diz:
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mateus 7,11 diz: se você, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Só esses 2 versículos aqui já trazem a palavra Pai neles. A gente tem muitos e muitos versículos em que mostra que Ele é o nosso Pai. Provérbios 3:1-2 diz: meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Ei, quem faz parte dessa família tem uma promessa de ser próspero e ter paz aqui na terra. E aí você pensa que é a teoria da prosperidade aqui? Não, isso é bíblico. Provérbios 3:1-2 diz isso. E eu não estou falando só próspero financeiramente. Estou falando próspero em saúde, próspero em plenitude, em se sentir completamente cheio, porque você se sente completamente amado. E a partir disso, nada pode ir contra a sua natureza, porque agora você tem uma natureza espiritual, você tem uma natureza de filho amado por Deus. Nada pode atrapalhar esse seu sentimento, nada pode atrapalhar essa sua plenitude. Não importa o que aconteça, o Senhor nos promete paz, mesmo em meio a circunstâncias. Não um mundo cheio de paz, não uma vida sem problemas, mas uma vida com Ele, uma vida passando por cada uma dessas dificuldades com Ele. Então, você de que tudo, imaginar não, mas crer, amém? Crer de que tudo que acontece na nossa vida é espiritual. Já vi algumas pessoas falando assim: ah, mas fulano quer espiritualizar tudo. Ah, não, mas aí eu acho que também já está exagerando demais, está espiritualizando demais. Não, gente. A gente é que vai entrando por uma nuance do nada a ver e acaba se esquecendo de que sim, tudo é espiritual, mas que o mundo terreno tenta todos os dias nos impedir de ver de que o reino espiritual está atuando e de que tudo é sim espiritual. Em dezembro do ano passado, eu comentei com vocês que eu fui para a Europa numa aventura com Deus. E muitos me perguntaram se eu tinha tudo planejado se eu tinha tudo planejado antes de ir para lá. E eu queria só trazer uma palhinha para vocês de que eu não tinha nada planejado. Nada planejado. Eu de repente fui para lá, mas levaram-se 6 anos para que o de repente de Deus acontecesse na minha vida. Eu orei por 6 anos, eu jejuei por 6 anos, eu trabalhei por 6 anos. Eu mantive isso entre eu e Deus por 6 anos, até o último instante que o Senhor falou: agora você pode falar. Porque ninguém sabia. Na verdade, nem eu mesma sabia. Porque na minha capacidade humana era muito impossível, muito distante da minha realidade, muito distante daquilo que eu imaginava poder acontecer comigo. Mas eu fui. Eu fui com a passagem de ida e volta para voltar em 40 dias. E aí, no meio da viagem, por volta dos 25 dias lá, quase 40, o Senhor falou para mim para eu cancelar a passagem de volta. Então não foi planejado. O Senhor falou para mim: cancela a passagem que você não vai voltar para o Brasil. E eu sabia dentro de mim, do meu íntimo, de que eu não voltaria mesmo em 40 dias. Mas o Senhor só me falou isso quando eu cheguei lá. E Ele mandou eu cancelar. E eu cancelei a passagem de volta e falei: beleza, Deus, está cancelado. Mandei um e-mail para a Latam. Está cancelado, mas e agora? Onde é que eu vou dormir semana que vem? A Amanda vai embora, a Amanda daqui da igreja, ela foi comigo. E ela voltou em 40 dias. E eu falei: ok, a Amanda vai embora, eu vou me despedir da Amanda. E aonde eu dormir?
Aonde eu vou ficar? Para que Deus me chamou para essa terra? O que eu estou fazendo aqui sozinha? Eu estava em Londres. E aí, quando tudo aconteceu... E aí foi quando tudo aconteceu. E, resumindo muito, uma igreja britânica batista me convidou para servir eles em tempo integral, enquanto eu estivesse lá. E eu já estava lá. Eles me chamaram, vem quarta-feira que vem, a gente almoça junto e a gente quer conversar com você e te conhecer melhor. E foi assim que tudo aconteceu. E quando eles me convidaram para estar lá, eles perguntaram ainda se eu aceitava o convite. E eu, em lágrimas, eu falei, mas é claro que eu aceito, eu estou aqui para isso. Eu vim para cá para isso. O Senhor me enviou para essa terra para isso. Tem 6 anos que eu oro para isso, para esse momento. E foi um dos dias que eu mais chorei. Eu sou bem chorona. Foi um dos dias que eu mais chorei. Um momento que eu mais chorei. E isso tudo que eu estou dizendo para vocês é que eu só vivi essa experiência lá fora. E ela deu super certo do início ao fim. E eu vivi grandes milagres, milagres mesmo. Grandes testemunhos que não dá para contar aqui tudo numa noite, mas eu só vivi o que eu vivi lá porque eu estava com Deus. Porque eu entendi que tudo era espiritual na minha vida. Porque naquele momento eu ouvi do Senhor, cancela essa passagem. Se eu não tivesse ouvido, eu não teria cancelado a passagem. Eu teria voltado para Brasília e eu não teria vivido 9 meses na Inglaterra. Então, a minha experiência lá só foi única e sobrenatural e muito melhor do que eu podia imaginar, porque o Senhor estava comigo. E da mesma forma, a nossa viagem aqui por essa terra, ela só vai ser única, sobrenatural, maravilhosa, cheia de testemunhos, milagres, se você passar ela com Deus. Se você entender que você pertence a Ele, que você não é deste mundo. E o Senhor vai te surpreender todos os dias e cada dia mais, quando você olhar para Ele e tiver o entendimento disso. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isaías 48 diz: A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Nessa noite, como há um convite para a morte, eu queria que você refletisse na sua vida nesse momento. Eu gostaria que passasse um filme na sua mente e você começasse a pensar sobre aquilo que precisa ser feito para que haja uma morte completa da sua vida e Cristo reine sobre ela. Gostaria que nesse momento você pensasse sobre o que eu preciso fazer, o que falta para eu fazer, para eu entender que o Senhor, Ele é 100% na minha vida, de que sem Ele eu não vou ter uma vida plena, eu não vou ter um senso de pertencimento, eu não vou me sentir amado, porque todas essas respostas eu encontro nele, todas essas respostas nós encontramos nele. E é por isso que na Bíblia fala tanto sobre oração. Invista em tempo de oração. E é muito claro que Deus, eu não sei se isso na sua mente é claro, na verdade, mas Deus não precisa da nossa oração, irmãos. Vocês estão comigo? Deus não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos da oração. É porque por meio da oração nós acessamos a presença de Deus. Por meio da oração nós escutamos respostas para a nossa vida. Por meio da oração é que nós conhecemos o Pai. Por meio da oração é que nós conseguimos acessar o céu, que até então não é acessível se nós não orarmos. Andressa, mas eu não consigo orar, não consigo passar muito tempo orando, não tenho essa disciplina. E é por isso que em Provérbios está recheado de versículos falando sobre oração, falando sobre buscar a sabedoria através da oração, sobre pedir a oração ao Senhor, porque a oração do Senhor
e a sabedoria é o Senhor, o princípio de todas as coisas. De que através da oração nós encontramos temor a Deus, e através do temor a Deus nós conseguimos viver uma vida plena com o Senhor. Nós conseguimos tomar decisões que até então a gente não conseguia antes. É através da oração que você vai acessar todas as coisas. E é através da oração em que a gente se apaixona ainda mais por Cristo todos os dias. É entendendo que Ele é suficiente na nossa vida, é que a gente consegue ter uma vida plena com Ele. Eu fui ter um entendimento mais claro ainda quando eu tive essa experiência fora. Porque eu literalmente só tinha o Senhor lá fora. Fiz amigos, no meio do caminho encontrei uma igreja que me cobrisse, sim. A minha igreja aqui estava me cobrindo, eu tenho certeza disso. Mas éramos só eu e Deus lá fora. Eu que tinha que tomar todas as decisões por mim o tempo inteiro. E obviamente isso acontece até hoje, mas lá eu estava completamente sozinha. E todas as decisões que eu tomei lá foram tomadas com o Senhor. Foram tomadas pelo Senhor, foram tomadas através do Senhor. E foi assim que eu entendi que Ele é suficiente na minha vida. O Senhor é suficiente. Viver sobre a dependência dEle é entender que Ele é suficiente. Não importa o que você esteja passando, meu irmão, Ele é suficiente na sua vida. Ele é suficiente na sua vida. Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Ore, porque Ele é suficiente na sua vida. Ele vai te dar o caminho. Ainda que você não entenda, ainda que você tenha que estar lá do outro lado, ainda que você tenha que cancelar a passagem primeiro, para depois você entender o que Ele vai fazer. Isso é um passo de fé. É o que os filhos de Deus vivem. Eles vivem de fé em fé. É sobre você colocar o pé antes de que haja um solo, não é verdade? É sobre você entender, Deus, eu sei que o Senhor é suficiente na minha vida, eu sei que eu dependo do Senhor, é por isso que eu vou dar esse passo de fé, é por isso que eu vou pisar agora, crendo que o Senhor vai colocar um solo debaixo do meu pé para eu pisar. Viva essa vida apaixonado por Cristo, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida plena. Tenho certeza que você vai viver uma vida plena em que não vai haver arrependimentos, porque tudo aquilo que o Senhor sonhou desde o ventre da sua mãe acontecerá na sua vida, porque você está caminhando com Ele. Todos os planos, sonhos e promessas acontecerão na sua vida, porque você entendeu que você pertence a Ele, amém? Vou pedir para vocês se colocarem de pé nesse momento. Quero que nesse momento a gente entenda, pela misericórdia de Deus, que não há porquê, motivos para nós nos preocuparmos com a morte. Mas sim nos preocuparmos se a gente está vivendo essa vida com Jesus. É sobre morrer para viver. É sobre entender que só através da nossa morte Cristo vai renascer nas nossas vidas, e aí sim nós nos encontraremos com Ele face a face. Somente assim nós teremos uma vida, e vida em abundância aqui por toda a eternidade. E eu quero levantar algumas perguntas para vocês. Se você fosse morrer hoje, o que faltaria para que estivesse preparado de fato para você encontrar o céu? O que falta hoje morrer em você, para que você tenha um real encontro com Cristo e entenda que Ele é suficiente na sua vida e que Ele é o seu Pai? O salvo tem convicção de que é salvo. O crente salvo não tem medo da morte, porque a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe para onde a gente vai. E é claro que a salvação é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor.
Mas o crente vive uma vida com Cristo sem medo da morte, com convicção de que Ele é salvo. E eu quero orar por vocês nesse momento. E eu coloquei 4 orações que o Senhor ministrou no meu coração a serem feitas nessa noite. Orar para que seja revelado e que haja revelação sobre todos nós de que Ele é suficiente. Entendimento de que somos filhos e pertencemos a uma família celestial. Revelação de propósitos e missões como filhos que somos e temos. E a convicção da salvação. Eu vou pedir para o time de intercessão vir aqui à frente. E eu vou orar por vocês nesse momento. E eu quero, em nome de Jesus, eu botei esses motivos de oração para que você não se esqueça do que você tem que orar. Para que você não se esqueça de que o Senhor nos chama para termos revelações sobre esses 4 pontos nessa noite. Para que você não se esqueça de que Cristo fez um convite para a morte nessa noite e nós não podemos negligenciar esse convite. Deus está aqui falando, Cristo está aqui falando com todos nós e nós não podemos negligenciar a voz do Senhor nos nossos corações. Aleluia. Se você quiser receber alguma oração, se você precisa falar com o Senhor, de que Deus, eu quero a revelação e o entendimento de que o Senhor é o suficiente, porque eu estou sofrendo demais, porque eu enfrento angústias todos os dias, porque a ansiedade me aflige todos os dias, eu não sei como sair desse ciclo, porque aqui eu entendo aparentemente de que eu sou seu filho, mas eu vivo como um órfão todos os dias. Se isso precisa ser revelado a você nessa noite, eu te convido a vir aqui na frente, a ter a ousadia de falar: Deus, eu quero essa revelação, eu quero entender que o Senhor é suficiente na minha vida. E elas vão orar por você aqui, e eu vou orar por você aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Deus, nós oramos para que haja um derramar da Tua presença aqui neste lugar, Deus. Nós oramos, Pai, para que nós possamos acessar o céu aqui nessa noite. Nós oramos, Senhor Jesus, para que nós possamos tocar as Suas vestes aqui nessa noite, Jesus. Deus, eu oro, Pai, eu oro para que, em nome de Jesus, muralhas caiam nessa noite, Deus. Para que muralhas construídas pelos nossos achismos, pelas angústias, pelos traumas causados, caiam aqui nessa noite. Não há muralha que possa permanecer de pé diante da Tua presença. Nós declaramos isso nessa noite. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no sangue que foi derramado lá na cruz. Nós cremos que o Senhor pode derrubar todas as muralhas aqui nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus a revelação da identidade de que nós somos os Seus filhos, de que nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um Pai que nos dá propósito. Pai, eu oro por revelação de propósitos aqui nessa noite. Eu oro em nome de Jesus para que todos aqueles que se encontram perdidos em propósitos, não sabem aonde estão, para onde vão. Eu oro para que eles tenham ousadia e coragem de vir aqui na frente e revelar o coração deles em oração diante do Senhor. Eu oro, Pai, para que haja uma ousadia de romper com as muralhas nessa noite e receber mais de Ti, Pai. Eu oro por filhos ousados, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que esteja impedindo dos Teus filhos de ouvirem a Tua voz caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, quebra as muralhas, Pai, quebra os impedimentos aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos permita acessar o céu nessa noite. Nos permita, Deus. Nos permita acessar o céu, Deus. Derrama a Tua unção aqui neste lugar, Pai. Pela Tua misericórdia, Pai, derrama um pouco da Tua glória aqui neste lugar, Pai. Nós não sairemos daqui sem sentir o peso da Tua glória nessa noite, Deus. Aleluia. Deus, nos dá o entendimento de que nós somos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, revela propósitos aqui nessa noite. Eu oro, Pai, para que propósitos sejam revelados, para que missões sejam dadas, Pai.
Pai, que nessa noite, Pai, que nessa semana, Pai, seus filhos se colocarão diante de Ti em oração e receberão de Ti água viva, Pai. Receberão de Ti água viva. Eu declaro em nome de Jesus que não haverá mais fome, não haverá mais sede, Pai, porque entenderão que o Senhor é água viva. O Senhor é água viva, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra muralhas, Senhor. Declaramos, Pai, que a nossa oração chegará aos céus, Pai, pela Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Enxuga lágrimas dos Seus filhos nessa noite, Pai. Todos aqueles que se sentem perdidos, todos aqueles que se sentem perdidos encontrarão um motivo para viver aqui nessa noite. Encontrarão um motivo para ser alegre. Encontrarão plenitude de vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arranca, Pai, toda angústia do peito, Pai. Arranca toda angústia do peito, Pai. Gera mortes aqui nessa noite, Deus. Gera mortes, Pai, mortes. Eu oro para que mortes ocorram nessa noite, Pai. Eu oro para que mortes ocorram nessa noite, Deus. Nos faz morrer, Pai. Nos faz morrer, Jesus. Nos faz nascer de novo para Ti, Deus. Nos faz nascer de novo para Ti, Deus. Sobre muitas águas, oh, que soa como um trovão. Tu és vitorioso, Deus. Como um trovão. Diga, poderoso és, que venha os céus, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu.
caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Ele vai contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Sai na frente, abrindo caminho, quebrando, em nome de Jesus. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas e a porta que ele abre ninguém fecha. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Abrindo caminho. Declare isso. Ordena os anjos, xarabaxere, arabaxúbia. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos e declare isso. Vamos. Comece a cantar com muito louvor. Aplaudir a Ele nessa noite. Aleluia! Ele é bom. Aleluia, Ele é bom. Aleluia! E ainda de pé, fique de pé. Na frente da sua cadeira tem um envelope. Na tela tem um QR Code. Adora Ele também com aquilo que Ele te deu. Você não é obrigado a fazer nada. Você tem liberdade. Mas corações gratos são corações generosos e liberais. Porque nós entendemos que o que temos vem dele e precisa também retornar para ele. Então continue adorando a Ele nessa noite. Continue adorando a Ele nessa noite. Entregue sua oferta a Ele. Entregue aquilo que o Senhor te deu a Ele. Devolva para Ele. Lá atrás também tem a maquininha. Seja grato. Seja grato. Nós não precisamos apenas falar de gratidão. Muitas vezes é necessário que a gente demonstre a nossa gratidão. Deus também não precisa do seu dinheiro. Mas Ele conhece o seu coração. Então nessa noite, adora Ele dessa forma, dessa maneira.
E continue adorando, continue louvando. E continue adorando e continue louvando, porque Ele é bom, amém? Aleluia. Quem me guia, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus filhos que te ofertaram nessa noite. E te agradecemos também, Deus, pelos corações que tiveram a disposição, mas não tiveram a condição. Declaramos, Deus, prosperidade, maná dos céus sobre a vida dos seus filhos, provisão, Deus. Declaramos bênçãos incontáveis, declaramos, Senhor, paz nos seus lares. Declaramos, ó Deus, abundância de dias, abundância de recursos, abundância de saúde, abundância, Deus. Que suas mesas, ó Deus, sejam fartas e que nunca falte, ó Deus. Por isso nós te adoramos, porque Tu és o Deus de todas as coisas. Tu és o Deus da provisão, o Deus de todas as coisas. E nós te agradecemos por esse momento de louvor a Ti. Me submergir, Te agradecemos, ó Deus, por falar aos nossos corações. me traz à tona. Te agradecemos, ó Deus, por tocar a nossa alma. Te agradecemos, ó Deus, por trazer até nós, ó Deus, a palavra, Deus, que nos alimenta o pão. Oh, Tu és Obrigado, Deus, por tão grande amor. Obrigado, Deus. o Deus da minha salvação. Obrigado, papai. Obrigado. Obrigado, Deus. És o meu dono, Obrigado. minha Obrigado, Jesus. minha canção e o meu louvor. Leva-nos em paz aos nossos lares, às nossas casas, Pai. Nos dê, Deus, a semana, o resto da semana ainda, Deus, abençoada, debaixo da Tua proteção, da Tua unção, das Tuas promessas, ó Deus, e da Tua graça, Pai. Estenda as Suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso papaizinho lindo, que as consolações do nosso amigo, Consolador Espírito Santo, seja com você, seja comigo, seja com todos nós, e que possamos ir em paz e levar a paz aonde nós pisarmos, que possamos ser enviados a lugares onde seremos usados, onde nossos propósitos serão postos ali para aqueles que precisam. Em nome de Jesus, vão em paz.